Eu sou o Dr. Flávio Salatino, cardiologista, e nós vamos abordar hoje o tema hipertensão arterial. Estamos recebendo hoje o Dr. Fernando Pravato, um grande amigo, cardiologista, e eu resolvi trazê-lo para abordar o tema hipertensão porque é um profundo conhecedor do assunto e vai poder nos ajudar nesse tema. Fernando, obrigado pela sua presença. Primeiramente aí, Flávio, obrigado pelo convite aí, uma satisfação aí estar podendo contribuir para esse projeto que você está lançando aí no YouTube, né? Com as redes sociais a gente está conseguindo um grande alcance, né? E poder disseminar informação assim valiosa em saúde para as pessoas é muito importante. Então, parabéns pela iniciativa e obrigado pelo convite. Ô Fernando, a gente é amigo, trabalha junto, na mesma clínica, divide as mesmas dificuldades do dia a dia. E eu convidei você por isso, além da sua vasta experiência, para que você possa dar uma visão diferente a quem nos assiste, uma visão de um outro cardiologista. E o tema mais assim do dia a dia, se há de convir comigo, que é hipertensão, pressão alta. E lembro você que o nosso público é o público leigo, é o paciente. Então, assim, vamos falar num linguajar bem legal para que eles possam nos compreender. Primeiro, como definir o que é hipertensão arterial, Fernando? Eu acho que de uma maneira simples, a hipertensão arterial é a elevação sustentada dos níveis de pressão arterial da pessoa, né? Hipertensão, de um jeito mais simples, é assim que a gente pode definir. O Fernando, assim, eu abordo muito com meus pacientes, assim, vou dar exemplo para você, até meio brincando, mas assim. Então, o cara está indo lá para o banco, pagar uma conta, e tem um pessoal lá da faculdade medindo a pressão dele lá na praça. E a pressão dele deu mais que 14/9. Ele é hipertenso? Essa é uma pergunta, eles frequentemente aparecem no consultório com relatando um nível isolado de pressão arterial. Na verdade, não. A gente sabe que para a gente definir um paciente como hipertenso, ele deve ter mais de uma visita ao consultório do cardiologista, mais de uma aferição de pressão arterial. E uma coisa que a gente deve sempre questionar é a forma que foi feita essa aferição de pressão arterial. Muitas vezes esse paciente estava na correria do dia a dia, ele nem descansou, né? Ele não se posicionou corretamente para fazer a aferição da pressão arterial. Às vezes ele fumou recentemente, praticou atividade física recentemente, ingeriu café recentemente, e a gente sabe que essas coisas podem alterar transitoriamente a pressão arterial. Por isso é o que você falou, né? É uma alteração sustentada da pressão. Não é uma medida isolada que caracteriza a hipertensão arterial, Exato, correto? com certeza. Eu acho que isso é uma forma bem simples para quem nos ouve que possa entender. Sim. E aí vem aquela questão. Então eu medi a pressão em condições adequadas e ela deu 14/9 mais de uma vez. Então define mais pra gente assim, quando eu faço o diagnóstico de hipertensão? Então, no consultório, é lógico, a gente não se baseia numa visita apenas para definir o diagnóstico, mais de uma visita, geralmente para a gente fechar o diagnóstico de hipertensão arterial. E assim, ainda hoje a gente usa o 140/90 para definir o primeiro estágio de hipertensão arterial, né? Então ele é hipertenso a partir desse valor, mas esse valor, a gente não quer simplesmente que fique menor que esse valor, 140/90. Existem pacientes de mais risco que a gente quer alcançar até níveis um pouco menores, 130/80. Mas o valor diagnóstico ainda é o 140/90. Perfeito. De uma forma também simples, hoje o pessoal tem usado muito aparelho eletrônico, digital, para medir pressão. Sim. Então, assim, você poderia nos ajudar? Assim, qual a melhor forma para medir corretamente a pressão? Eu particularmente prefiro os aparelhos de braço, tá? Eu tenho umas ressalvas com relação ao aparelho de pulso, mas lembrando que esses aparelhos têm que ter a etiqueta do Inmetro, uma validação, né, para a gente saber assim, confiar no aparelho, para confiar no dispositivo, né? E assim, geralmente esses aparelhos automáticos, semiautomáticos, ele vem com orientações de como fazer a aferição, mas uma dica prática assim. Toda vez que for aferir a pressão arterial, é importante descansar uns 5 minutos antes de fazer a aferição. Tá? O paciente deve assumir uma posição confortável, tá? Sentado com os pés no chão, apoiados no chão, não pode estar com a perna cruzada, não pode estar conversando durante a medida de pressão arterial. O ideal é que ele encoste as costas na cadeira, né? E apoie o braço na altura do coração. Tá? Essa posição é importante, com a palma virada para cima. Apoiado. Tá? Não adianta medir a pressão arterial com o braço
sem estar apoiado na superfície. Os aparelhos eletrônicos também te permitem você apoiar o braço sobre o tórax, mas o ideal assim que ele tem que respeitar o nível do coração. Ok. Tá? E importante, não estar com a bexiga cheia, importante o paciente ter descansado alguns minutos, tá? Importante não ter fumado ou ingerido café recentemente, nem ter praticado atividade física intensa recentemente. Tá? Essas dicas são importantes aí para uma correta aferição da pressão arterial. Dos fatores que propiciam, favorecem o aparecimento da hipertensão, dá uma elencada para a gente, assim, além de genética familiar, é claro, né? Dá uma lembrada para a gente disso. Hoje em dia a gente fala que o tratamento da pressão arterial ele se baseia em tratamento não farmacológico, né? Exceto a medicação. Vamos falar das mudanças comportamentais. Ele se baseia num tripé, né? Então, a primeira coisa que é importante a gente destacar é a redução do sódio. Tá? E o sódio, na verdade, quando a pessoa pensa em sódio, ela só pensa só no sal de cozinha. Né? E, na verdade, o sódio, muitas vezes, ele está escondido nos alimentos. Quando você come um shoyu, quando você compra um alimento em conserva, muitas vezes ele está rico em sódio. Então, não é sal, é a ingestão elevada de sódio. A gente deve reduzir a ingestão do sódio na alimentação. É que o sal de cozinha é cloreto de sódio. Então, o primeiro pilar do tratamento não farmacológico da hipertensão é reduzir o consumo de sal. A gente sabe que no Brasil a ingesta supera os 10 gramas de sal por dia, tá? Muito acima das recomendações do Ministério da Saúde. E a nossa ingestão de sal de cozinha deveria ser inferior a 5 gramas por dia. Tá? Então, é muito importante aí esse primeiro aspecto do consumo de sal, de sódio. Né? Exatamente. Né? Hoje em dia, a gente ainda pode ficar feliz que, graças a Deus, a gente tem as informações nutricionais nos rótulos dos produtos. Então, hoje o paciente tem acesso a essa informação. E a palavra que ele deve pesquisar no rótulo é a palavra sódio. Ele deve dar preferência para consumir alimentos com baixo teor de sódio. Né? Outro pilar que a gente aborda no tratamento da hipertensão arterial é a questão do peso. Né? Então, a redução do peso é fundamental como uma etapa do tratamento. A gente sabe que quanto mais peso a gente tem, maior a tendência a gente ter hipertensão arterial. Então a gente deve combater a sobrepeso, a obesidade. Né? Então isso é uma coisa que a gente sempre aborda com o paciente. O ideal é que o paciente se exercite pelo menos 5 vezes por semana. 3 a gente já tem benefício, mas o ideal é que se exercitasse 5 dias por semana. Né? Então, atividade aeróbica é uma atividade que promove uma redução maior da pressão arterial. Né? E uma coisa que eu sempre abordo com os meus pacientes também é para a pessoa tentar fazer atividade física que dá prazer para ela. Não adianta a gente forçar a pessoa a fazer uma academia. Obrigar a ir para academia. A pessoa odeia academia. Exato. Às vezes a pessoa tem um problema no joelho e aquele não é um melhor exercício para ela. Às vezes é uma atividade em piscina mais adequado, né? Um pilates, uma hidroginástica. Então é importante a pessoa reconhecer uma atividade física que dê prazer para ela, que ela goste de fazer, tá? Porque senão desiste. E é importante também que essa atividade física também não promova um outro problema para o paciente, como um problema ortopédico, por exemplo. Ô Fernando, nessa linha ainda, fala para a gente um pouquinho de cigarro, de tabagismo, cara. E isso é uma coisa que os pacientes frequentemente veem no consultório, porque os pacientes querem ouvir do cardiologista, o senhor pode fumar, né? E é difícil o cardiologista... Se o cardiologista fala isso, né? Porque o cigarro, ele promove uma elevação transitória da pressão arterial, mas não é sustentado. Mas por que a gente pede para o paciente abandonar o tabagismo? Porque o tabagismo ele é um fator de risco independente para outros problemas. Ele aumenta o risco de infarto, ele aumenta o risco de derrame, ele aumenta o risco de doenças pulmonares, como enfisema pulmonar. Exato. Ele aumenta o risco de cânceres de pulmão, boca, língua, vários órgãos, né? De vários órgãos. Então, por conta disso, o cardiologista sempre deve combater o uso do cigarro, né? Porque ele é um fator de risco que se soma à hipertensão para esse paciente ter um infarto, um AVC, por exemplo. Fernando, um tema que a gente tem muito contato com os pacientes no dia a dia e é uma realidade do mundo aí fora, estresse. E é uma coisa que a gente tem que abordar, ainda mais quando se fala de hipertensão. Dá uma pincelada para a gente, assim. Flávio, o que a gente tem visto muito hoje, né? Você também do seu consultório que a gente comenta na clínica, hoje em dia a população está
anda muito estressada, né? Hoje em dia a gente tem muitos compromissos, muitas exigências profissionais, então a gente tem visto alto nível de estresse nas pessoas, né? E nas mais diversas profissões, banco, educação, né? Na área da saúde também. Então é crescente o nível de estresse da população e o consumo de antidepressivos, ansiolíticos também, né? Remédios para ansiedade e depressão. Hoje a gente tem visto um aumento crescente de hipertensão porque a população está mais sedentária, a população está ficando mais obesa e a população tem ingerido cada vez mais alimentos ricos em sódio, né? E somando-se a isso, a população também está aumentando o nível de estresse na população. Então, assim, o estresse, a atividade física, ela não faz uma elevação sustentada da pressão arterial, mas ela pode promover picos hipertensivos, né? Então, é uma coisa que a gente deve abordar também, porque isso também é importante até na adesão do tratamento. Quando você está diante de um paciente que está com estresse deprimido, esse é um paciente que também prejudica a adesão à terapêutica, né? Então, é uma coisa que a gente deve abordar no consultório também, porque isso com certeza vai impactar ao longo do tratamento dele, né? Não é muito incomum a ida de pacientes com crise hipertensiva no pronto-socorro e é uma crise de estresse, um problema familiar, né? Isso é muito comum, né? Muito comum. Muito bem lembrado. Frequentemente a gente vê paciente às vezes com crise de pânico, ansiedade no pronto-socorro e chega lá porque ele às vezes está mais preocupado com a pressão dele do que com a causa realmente do problema. E muitas vezes esse paciente no consultório, quando a gente aborda a ansiedade, às vezes uma abordagem com um psiquiatra, com um psicólogo, um tratamento antidepressivo, acabam os problemas, os picos que esse paciente... Porque justamente isso, em momentos de estresse, momentos de dor, a gente pode ter uma elevação transitória da pressão arterial. Sim. Agora, quando a gente parte de um paciente que já é hipertenso e em cima disso soma-se uma ansiedade, esse paciente pode fazer esses picos muito elevados de pressão arterial nos momentos de estresse, né? Aquela máxima dos pacientes que dor de cabeça é um sinal de pressão alta, não é verdade, né? Não é verdade. Na maioria das vezes, é lógico, níveis muito elevados de pressão arterial podem causar dor de cabeça, mas geralmente o que a gente vê na prática é o contrário. A dor de cabeça está gerando um desconforto que faz uma elevação transitória da pressão arterial. Então a pressão não é causa do problema, na verdade ela só é uma resposta do organismo ao estresse, né? Aí às vezes você dá um analgésico para o paciente e resolve a pressão também. Quantas não são as crises de enxaqueca que a pessoa acha que é uma crise hipertensiva e é uma crise de enxaqueca? Isso você trata a enxaqueca, melhora a hipertensão, não é? Com certeza. Não é verdade? Com certeza. Ô Fernando, na abordagem não medicamentosa você deixou bem claro, mudança de estilo de vida que a gente fala. Sim. E quando eu tenho que entrar com medicamento? Esse medicamento deve ser individualizado, não é um remédio que é o bom para todos, correto? Correto. Então, explica pra gente assim, qual a melhor forma de escolher o remédio. Isso, hoje em dia, a gente lida com... São várias classes de medicamentos para tratamento de hipertensão arterial, né? Então, é muito importante que o paciente procure o cardiologista, porque a depender das características do indivíduo, das doenças que ele tem, a gente pode dar preferência para uma classe ou outra. Inclusive, hoje é muito comum, eu diria até a maioria dos casos, a gente associa drogas, né? Um diurético, né? Então, essa associação é muito importante que o paciente faça com uma supervisão do cardiologista, até para escolher o esquema mais apropriado para ele. O esquema deve ser individualizado, porque as pessoas são diferentes. Às vezes a pessoa já teve um infarto, às vezes a pessoa já tem um problema renal. Então, cada caso a gente vai selecionar as drogas mais apropriadas para agir naquele caso em particular. Né? É muito comum, não é? Às vezes a pessoa pega o remédio do pai, da mãe, porque teve um pico de hipertensão, um pico de pressão. Isso pode ser, inclusive, muito perigoso, né? Porque o paciente às vezes faz sem supervisão, às vezes é um remédio que não é o mais apropriado para ele e às vezes ele está buscando, é lógico, ele busca melhorar, mas às vezes ele está piorando o quadro clínico dele, né? Então a individualização, ela é fundamental. Fundamental. Né? Não podemos assim achar que o remédio que é bom para o meu parente é o melhor para mim, correto? Com certeza. Cardiologista. Com certeza. E cardiologista sempre vem à consulta, faça os seus exames e escolha a medicação mais apropriada para o seu caso. Perfeito. Pensando ainda na questão de medicamento, uma dúvida muito comum na minha prática, e eu tenho certeza na sua também, doutor, remédio de pressão causa impotência sexual?
Esse é um questionamento que os pacientes fazem bastante. Medicamento de pressão, algumas classes pode causar disfunção erétil, né? E o que o paciente muitas vezes acaba fazendo? Ele acaba se privando do uso da medicação e tornando-se hipertenso para não ter o problema da disfunção erétil. E quando, na verdade, a gente pode fazer o tratamento das duas coisas, né, das duas situações. É muito importante que o paciente fique com a pressão bem controlada e, se for o caso, se ele tiver uma disfunção erétil, o próprio processo de envelhecimento, a andropausa, né, que no homem é um processo lento, diferente da mulher, que a menopausa que é uma mudança de hormônio muito brusca, no homem é um quadro lento. Então é comum a disfunção erétil no homem. Medicamento antihipertensivo pode causar, algumas classes causam mais disfunção erétil, mas não é por isso que o paciente deve interromper o uso do antihipertensivo. Não, ele deve sim tratar a pressão arterial, deve comunicar ao cardiologista que isso está acontecendo e, no caso, se for o caso, ele pode fazer o uso também de uma medicação para disfunção erétil sem descuidar da pressão arterial. A minha próxima pergunta você já respondeu. Então, quer dizer, se eu sou hipertenso, eu trato da hipertensão, eu não estou proibido de usar um estimulante sexual, correto? Não, com certeza, ele deve usar, porque a gente vê muito isso na prática, o paciente não deixa de tomar um antihipertensivo porque ele tem receio da medicação interagir. Sempre é importante, antes do paciente lançar a mão de uso de medicação para disfunção erétil, alertar o médico dele, né? Hoje em dia, os principais medicamentos que a gente usa de hipertensão arterial não interagem com o medicamento para disfunção erétil. Algumas medicações específicas podem ter problemas se usarem em associação com medicamento para disfunção erétil, mas por isso que a gente fala, a introdução das medicações deve ser feita sempre com supervisão do cardiologista. Fale com o seu médico. Fale com o seu médico. Mas assim, para tranquilizá-los, a maioria dos antihipertensivos, a grande maioria dos medicamentos que a gente usa para hipertensão arterial, não tem problema o uso concomitante com medicamento para disfunção erétil. Uma questão que eu abordo muito com os pacientes e deixo sempre assim, friso muito, pergunte, liga para a gente para perguntar. Porque eles tomam muita atitude sozinhos. Eles perguntam para alguém, o fulano faz isso, então eu vou fazer. E está se expondo a risco, né? A história da bebida, dos estimulantes sexuais. Você pode só dar uma faladinha para a gente de café? É bom tomar café? Faz mal? Dá uma pincelada para a gente. As pessoas têm medo, né, do uso da cafeína aí, mas já está provado que o café é para ser consumido e ele é seguro com relação à pressão arterial. Comentei com você que durante a aferição, o ideal é que a pessoa não tenha ingerido recentemente café, mas o café ele não promove elevação sustentada. Ele é um estimulante, ele pode causar uma elevaçãozinha transitória, mas ele não promove elevação sustentada da pressão arterial. Então, uma pessoa pode ingerir café, tá? E assim, o café, além da cafeína, ele tem polifenóis, né? E esses polifenóis ajudam a contrabalancear o efeito da cafeína na pressão arterial. Então a gente não contraindica, A pessoa deve usar. Só tem que tomar cuidado que hoje em dia a gente tem visto muitas pessoas tomarem cafeína, não na forma de café. Vai para academia. Exato, na forma de termogênico. O consumo do café deve ser estimulado, mas a gente desaconselha o uso da cafeína como termogênico, porque isso pode causar elevação da pressão arterial. E também, Fernando, me corrija se eu estiver errado, aumenta risco de arritmia, né? Porque ele vai fazer uso de um estimulante e ele vai para a prática do esporte, liberação dos adrenérgicos, adrenalina, tudo isso, aumenta risco de arritmia cardíaca, com correto? Com certeza. Cardiologista não recomenda termogênico. Não recomenda termogênico. A gente, toda vez que o paciente aborda essa temática com a gente acaba desaconselhando por todos esses riscos que você comentou também. Fernando, eu acho assim, foi muito interessante sua exposição. Claro que eu já conheço o assunto, mas eu queria exatamente ter uma visão de um outro profissional, de um colega, de um amigo, para enriquecer mais a forma como abordar. Então, assim, eu me dou por satisfeito. Se você quiser complementar o assunto, pode falar. O canal está aberto para você. E assim, já vou te agradecer, porque a ideia era essa, trazer informações básicas de uma forma bem simples e o objetivo foi alcançado. Então eu agradeço muito sua participação e espero poder contar com você em outras oportunidades. E deixo aqui para você fazer alguma consideração final, se você quiser, do tema. Bom, a consideração final, primeiramente eu agradeço ao Flávio, essa iniciativa desse canal do YouTube. Eu acho que é muito valioso aí estar lançando essas informações para as pessoas,
Porque no consultório a gente vai passando informação de um em um. Exatamente. Mas nas redes sociais a gente consegue passar informação para um grande grupo de pessoas. Então essas recomendações valiosas em saúde, a gente acaba propagando para a população, a pessoa pode ver mais de uma vez se ela quiser. E a gente está sendo médico quando a gente faz isso. A gente está propagando informação valiosa em saúde. Então, te parabenizo por essa iniciativa. Pode contar comigo quanto você precisar. Aí sabe que a gente já trabalha junto e é um prazer. E essa temática você domina muito, né? A gente aqui está mais batendo um papo para passar informação para as pessoas. E te agradeço ao convite aí. Consideração final com relação à hipertensão arterial. A dica é: não acredite na conversa do vizinho, na conversa do familiar. Procure o médico, procure o seu cardiologista. O teu tratamento deve ser individualizado. Cada paciente vai se beneficiar de uma terapêutica, um tratamento diferente, uma escolha de medicamento diferente, uma recomendação diferente. Tá? Então, a recomendação que a gente faz, que eu gostaria de finalizar a entrevista aí, é que fosse tudo supervisionado pelo cardiologista. Perfeito. E assim, quer tirar dúvida? O lugar é o consultório para fazer isso. Legal. Obrigado, viu? Obrigado, cara. Obrigado. Valeu.